Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Deal Store. Acesse www.dealstore.com.br. Fala aí galera, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um vídeo do DioLinux. Sim, chegou o Ubuntu 16.04, chegou a vez de nós fazermos a análise dele para mostrar para você todas as coisas que mudaram no sistema. Aí tem bastante novidade dessa vez. Nos últimos lançamentos aí do Ubuntu a gente não teve tanta coisa nova, mas todas as reviews do Ubuntu 15.10, 15.04, 14.04, acho que tem o 14.10 também, né? Deve ter de todas as versões, vai estar aqui na descrição para você poder acompanhar a diferença entre uma e outra. O meu principal comparativo será entre o Ubuntu 14.04 e o 16.04, as duas LTS, não comparando tanto as versões intermediárias. Acredito que o 14.04 LTS seja a versão que a maior parte das pessoas esteja utilizando ainda, né? E que está pensando em migrar. Então eu vou mostrar para vocês aí como que está o Ubuntu. Sejam bem-vindos aqui ao meu desktop, tá? Esse aqui é o meu notebook, eu estou rodando ele já instalado. Padrão, vocês bem sabem que o Ubuntu é o meu sistema preferido. Então eu estou usando ele desde o beta, na verdade. Eu estou fazendo essa review aqui um dia antes do lançamento, então alguma correção ou outra pode ser que venha a ser feita ainda no sistema. Hoje mesmo teve uma atualização aí que mudou alguns ícones, mas eu acho que a gente já pode confiar que a versão final vai ser mais ou menos assim, pelo menos, tá? Vou mostrar aqui para vocês qual a configuração desse computador, tá? Estamos rodando aqui em um notebook com um Core i5-3210M de 2.5 GHz com 4 núcleos e quase 6 GB aí de RAM. Na verdade eu tenho um pente com 4 e outro com 2 aqui, porque sim, eu resolvi colocar assim e assim que tá. Bom, esse aqui então é o hardware que vai ser feito a review, tá? Esse notebook ele também tem uma placa NVIDIA, mas eu não estou usando ela aqui, como vocês podem ver. Bom, eu tenho vários pontos para comentar a respeito dessa nova versão do Ubuntu, que eu até fiz uma pequena lista aqui, usei papel e caneta, que é uma coisa que eu não costumo fazer muito, né? Então para te ter uma ideia. Primeira coisa que tem diferente, até eu fui verificar, eu baixei uma ISO nova hoje só para ter certeza. A ISO do Ubuntu para você baixar aumentou de tamanho também, antes era 1.1 GB, 1.2, alguma coisa assim, no 15.10. E agora ele está chegando a 1.4, já quase 1.5, 1,5 GB quase. Então aumentou consideravelmente. Curiosamente, saiu mais programa do que entrou. Assim, programas que você pode visualmente ver ali através do menu de aplicativos. Entretanto, eu desconfio, até pela última atualização aí que teve, que o que está fazendo com que o Ubuntu aumente de tamanho é o ecossistema do Ubuntu Snap, que parece que está presente aí, porém eu não consegui usá-lo ainda, eu não descobri como. Eu até tentei baixar alguns pacotes Snap para ver se rolava de instalar, mas aparentemente ainda não. Mas que falta alguma coisa. Eu vou ter que ler melhor a documentação do Snap lá para entender melhor como eu posso usar alguma das aplicações que são para AMD64 nesse Ubuntu aqui. Mas descobrindo isso, ou essas novidades sendo liberadas pela Canonical, vocês vão ficar sabendo provavelmente através do blog e talvez através de um vídeo também. Então, para avisar aí, o Ubuntu está com uma ISO um pouco maior. A gente também tem uma diferença aqui na aparência, né, que os wallpapers. Aqui nesse caso, como eu estou usando desde o Beta 1, ele está trazendo os wallpapers do 15.10 junto, tá? Os wallpapers do Ubuntu são a partir desse aqui, que é o wallpaper padrão, para cima aqui. Então tem esse, vou passar um por um aqui. Esses são os wallpapers padrões. Eu fiz um post lá para mostrar para vocês qual era, até tinha o link para quem quisesse baixar lá para usar no computador. Eu particularmente gostei de algumas imagens aqui, mas realmente esse não é o forte do pessoal da Canonical. Ainda bem que o wallpaper não faz lá muita diferença, né? Deixa eu seguir aqui o meu mini script que dessa vez eu fiz aqui. Eu tenho o Unity Tweak aqui instalado, que permite aquele lance facilmente aqui em lançador de você mudar a barra para baixo. Essa é uma das novidades aí do sistema também, que é você poder usar a barra do Unity na parte inferior aqui
que é uma coisa legal, né, para quem gosta de personalizar, mas eu ainda gosto mais na esquerda aqui. Não sei se é por costume ou sei lá, né, mas eu acho mais interessante aí na esquerda. Uma outra coisa que agora a lixeira, pendrive ou qualquer coisa que você conecte, ele gerencia através do próprio ícone, né? Antes, quando você clicava na lixeira, ele abria o Nautilus aqui e o Nautilus gerenciava a lixeira. Agora a lixeira gerencia o seu próprio ícone aqui embaixo, que é bacana também, uma das novidades que a gente tem no sistema. Uma outra novidade é no próprio Nautilus, não presente apenas no Nautilus, mas aqui também, que são as barras de rolagem com overlay laranjinha aqui, que é igual a do Gnome, né? Só que no Gnome é azul por conta do tema. Mas ficou legal, deu um toque legal, melhor do que aquela versão antiga que tinha, com 2 setinhas. Ele só aparece quando você passa o mouse em cima e ele combina com a aparência do sistema também. Outra coisa por padrão que veio desligada é aqui em segurança e privacidade, a pesquisa online. Aqui você tem que ligar se você quiser que o Unity pesquise nos sites da internet aqui através dos plugins que ele tem, que provavelmente quando tiver o Unity 8 vai ser substituído pelas scopes, né? Que é mais ou menos a ideia que o pessoal lá tem. Então isso aqui vem desligado, o spyware que o pessoal falava vem desligado, para quem se importava, né, com esse tipo de coisa. Eu acho legal porque, não porque ele fazia pesquisas ou roubava entre aspas dados, mas porque se você tivesse uma internet meio lenta, ou tivesse num lugar que tivesse a internet meio lenta, às vezes a pesquisa aqui do Unity demorava para te dar algum resultado, simplesmente porque ele ficava dependendo da internet para pesquisar na internet, nessas scopes, aí te dá o resultado junto, então demorava mais para te entregar o que você precisava. Agora ele está muito instantâneo, ó, você digita qualquer coisa aqui, ele já aparece. Você pode digitar qualquer uma das coisas aqui, rapidamente ele aparece ali. Claro, eu tenho muitos programas já instalados, vários programas rodando em background. Vocês podem ver aqui, eu estou fazendo captura de tela e tal. Vamos dar uma olhada no consumo de RAM. Está consumindo bastante memória aqui, mas isso é natural. Vocês podem ver aqui os programas que mais estão usando. A gente pode tirar aqui. O próprio, né, monitor do sistema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, provavelmente coisas de máquina virtual aqui. Mais ou menos isso, ó. Fazendo um descontozinho aqui, a gente cai bastante a quantidade de RAM. Eu fiz um teste no VirtualBox usando uma ISO limpa da instalação, né? Porque eu tenho muito processo rodando em background aqui, então não é fidedigno o negócio. Mas o Ubuntu 16.04 roda aí com 750 de RAM de arrancada normalmente, sendo que você pode desligar o Gnome Software, que por padrão ele fica ativado para ficar verificando se tem atualização, e aí você economiza mais uns 100 megabytes aí para quem é o tipo de pessoa que fica lá contando os megabytes de RAM, né? Eu tenho 6 GB de memória nesse computador, então normalmente o meu uso diário ele fica em load de 4 GB para mais com o Google Chrome e tal, porque a gente sabe que o Google Chrome é uma desgraça nesse tanto, mas ele é um navegador bem rápido também. Certo, outra coisa que mudou é aqui nas configurações do sistema, em programas e atualizações. Aqui o lugarzinho especial onde você pode adicionar PPAs aqui e tal. Tem os drivers, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não estou usando no notebook o PPA de drivers, porque o driver que eu preciso para essa placa da NVIDIA é o que já vinha com o Ubuntu. Então, os que vêm com ele são 361.42, 340.96, 304.131, além aqui, no meu caso, o driver para placa Wi-Fi e ainda um outro firmware aqui para processadores da Intel. Se eu adicionar o PPA de drivers, que não sei se você já conhece, eu posso deixar o link aqui na descrição, eu vou ter acesso a todos os drivers mais recentes também, incluindo esse aqui mesmo, né? No meu PC, que eu já estou utilizando o PC que eu uso para jogar, para fazer os gameplays, editar e tal, eu estou usando esse PPA porque a minha 960 lá ele precisa do driver 364.15, eu acho, ou 12, alguma coisa assim, e aí eu estou usando o outro driver. Aquele driver inclusive já tem suporte para o Vulkan, esse aqui ainda não tem, pelo que eu vi, mas você tem acesso, especialmente na parte da NVIDIA, você está bem servido de drivers. Drivers da AMD e da Intel, eles vêm com o kernel do Ubuntu,
que por um acaso aqui é o kernel, vamos colocar aqui até para vocês verem, é o kernel 4.4.0.21. Estou usando aqui o generic que vem, né? Outra coisa diferente aqui nessa parte de programas e atualizações é opções de programador, que nada mais é do que você habilitar um repositório de atualizações recentes, né? Que normalmente são para programadores, onde eles testam coisas. Isso aqui antigamente ficava aqui em aplicativos Ubuntu, e a galera vinha aqui e marcava, porque tipo, se você marca, você tem bem mais atualização, né? E às vezes o pessoal acha que mais atualização melhora o sistema, só que não necessariamente. E isso acabava deixando uma LTS instável, que é a última coisa que você quer que uma LTS seja. Então eles criaram essa opção aqui, já fica aí opções de programador. Daí o usuário leigo já fica, opa, não sou programador, então não vou habilitar o negócio aí. Uma pequena decisão aí que facilita. Outra coisa aqui é que ficou mais detalhado, me parece que isso aqui não tinha no 1404, que tipo de programa tem em cada um dos repositórios, main, universe, restricted e multiverse. Por exemplo, aqui a gente tem aplicativos livres de código aberto suportados pela Canonical, livres de código aberto mantidos pela comunidade, drivers proprietários e aplicativos restritos por copyright, como os codecs, por exemplo, para MP3 e larai. Aí. Uma outra coisa nova é o LibreOffice, tá? Ele está com um tema diferente. Descartar aqui. Yep. Vamos criar um novo documento aqui. Ele está com os ícones Breezy, aqui é a versão do LibreOffice para vocês verem. 5.1.2.2 com direito a atualizações, provavelmente, pelo menos nas primeiras instâncias aí. Que eu acho uma coisa bem legal. Esse tema de ícone aqui ele pode ser padronizado e utilizado por qualquer distribuição, porque esses ícones vêm do LibreOffice e não do Ubuntu necessariamente. Então eu acho que foi uma evolução por parte do LibreOffice. Eu já comentei alguns vídeos onde eu falei sobre LibreOffice e sobre padronização. Muita gente me olhou torto quando disse que precisava padronizar algumas coisas no Linux, porque tem aquela questão de Linux é personalizável, esse é um dos diferenciais, um dos principais diferenciais do sistema e tal. Mas é exatamente isso aqui que eu estava falando, velho. Não é você tirar a opção de personalizar. Isso deve continuar, com certeza. É um dos grandes diferenciais do Linux. Mas aplicações que são necessários cursos, muitas vezes, para você aprender a mexer, elas precisam ter um padrão, velho. Não tem. Eu já tive que ensinar LibreOffice, eu ainda dou aula de LibreOffice. E, velho, se tiver um ícone diferente do Ubuntu que eu estou ensinando para a versão do Windows, já complica muito a história, especialmente para quem está aprendendo a mexer no computador. É realmente complicado. O interessante de você manter um padrão visual de ícones assim é que se eu der aula para a pessoa no Ubuntu e ela for lá usar o LibreOffice no Windows, no Mac ou em outra distribuição e ele tiver exatamente os mesmos ícones, vai ser o mesmo programa, vai ser exatamente a mesma coisa. Agora, se eu der a aula para ela no Ubuntu aqui, ela for mexer lá no Windows e tiver ícones diferentes, o grau de dificuldade já vai ser maior, porque ela vai se acostumar visualmente com esse ícone faz isso, aquele ícone faz outra coisa. Então, parabéns aí para a equipe do LibreOffice especialmente, e também o Ubuntu aí que trouxe essa versão específica aqui, mas um parabéns maior para o pessoal do LibreOffice mesmo. Tem alguns programas que mudaram aqui no Ubuntu, que antigamente vinham e agora não vem mais. A gente não tem mais o Braseiro, a gente não tem mais o Empaty. O Braseiro é o programa de gravar CDs, o Empaty é aquele programa... Opa, cadê o M aqui? O Empaty é aquele programa para chat, né? Acho que era um programa que o pessoal não costumava usar muito o Braseiro. Hoje em dia pouca gente grava CD e DVD, especialmente fora do Brasil, onde a internet é mais decente ainda, né? Então são programas que saíram. Porém, o aplicativo de agenda entrou. A agenda do Gnome aqui, ele ainda tá com um problema de acabamento aqui no canto. Eu tô vendo isso aqui, Canonical, ó. Tá vendo a rebarbazinha no final ali? Tá branquinho no canto. Vamos arrumar isso aí. E quando você maximiza, ele encaixa em cima uma solução elegante que o pessoal arranjou. Muito bem, outra coisa diferente que mudou foi a central de programas do Ubuntu, que era tradicional. Aqui, até hoje recebeu uma atualização do ícone, até então estava com o ícone do Gnome. Bom, essa que vocês estão vendo aqui é, na verdade, a central de aplicativos do Gnome, né? O pessoal aqui do Ubuntu rebatizou para Ubuntu Software, para ficar, né, mais
relacionado. Até ele é diferente da do Gnome um pouco, porque a barra superior aqui eles adaptaram, modificaram e tal para ficar mais padrão o layout do Ubuntu. É uma central muito leve, vocês podem ver que ela abre bem rápido, instantânea praticamente. A gente tem aqui aplicativos todos, né, que você pode navegar pelas categorias e tal. Você tem aqui aplicativos que ficam em destaque, isso aqui muda de acordo com a hora do dia, ou com o dia, às vezes fica um dia inteiro e depois muda. Aqui a gente tem os aplicativos instalados, ele mostra aqui quais os programas têm software proprietário ou não, ó. Terceiros, não livres, diversos e tal. Você pode remover. E uma coisa que eu achei interessante é aplicativos do sistema. São aplicativos que ficam no coração do sistema e eles têm muitas dependências. Então se você remover, digamos, o Nautilus aqui, você quebra o sistema, né? Você fica sem podendo manusear arquivos e outras coisas mais. Às vezes até leva mais coisa junto por causa das dependências. Então eles desabilitaram a opção de desinstalar os programas que são o core, assim. Eu acho legal porque evita, né, que o cara faça merda sem querer. As que dá para desinstalar, todos têm o botãozinho aqui de desinstalar. Até mesmo programas como o Telegram, que não foi instalado via Deb ou via PPA ou qualquer coisa assim, você pode remover. Ou programas que foram instalados via Deb também aparecem aqui, que era uma coisa que às vezes não acontecia na outra central de programas, então esse é um ponto bem positivo. Ele consegue mapear os programas instalados, porém ele tem também alguns defeitos, né? Eu já vou entrar nesse mérito aí. Aqui a gente tem atualizações, acho que não tem atualização nenhuma aqui agora, porque eu atualizei o sistema hoje mesmo. Ele faz uma verificação, se tiver atualização eu consigo atualizar pacote por pacote em específico, algo que eu já conseguia fazer através do atualizador de programas aqui, selecionando, por exemplo, se eu queria uma atualização ou outra, só que aqui eu consigo marcar se eu quero... Pode parar aqui, não tem atualização provavelmente. Se eu quero instalar um aplicativo ou outro, fazer uma atualização só agora e depois fazer a outra depois fazer a outra depois é bom, né? Mas é exatamente isso aí que acontece, fica bem parecido com o que a gente tem no Android. Então você simplesmente toca no atualizar e aí... no instalar, melhor dizendo, e aí você atualiza um pacote por vez, se essa for a sua vontade. Também dá para atualizar através do atualizador aqui que eu já tinha mostrado, que é um programa tradicional também. Quando eu clico em algum programa tipo esse, dos mapas aqui, o Gnome Maps, eu tenho essa aparência, posso escrever aqui uma avaliação para ele. Ó, aqui nos cantinhos não está dando aquele problema que tem na agenda, então deve ser uma coisa bem específica lá. Aquela agenda deu bastante bug no período de desenvolvimento, eu reportei bastante coisa. Mas esse Gnome Software também tem alguns defeitinhos, né? Que nem esse aqui, se eu quisesse instalar, é só clicar aqui no instalar. Vamos entrar no Code Blocks aqui, por exemplo, vamos ver se... Olha, esse é o exemplo, ó. Ele não mostra uma imagem, o outro mostrava, certo? Se eu entrar aqui no Clementine, vamos ver, ó, ele vai ter as imagens do programa. Se eu entrar no Terminator, esse tem também. Vamos ver, ó, esse aqui do Blender, por exemplo, ele não mostra. Então, tem alguns programas que tá faltando as imagens para o pessoal ter uma ideia do que se trata. E eu acho que talvez seja uma coisa a se pensar para se corrigir. Eu não sei o que acontece que alguns não têm. Uma coisa que eu pesquisei sobre o Gnome Software, daí eu pesquisei sobre o Gnome Software também, porque aparentemente acontece no Gnome Shell. O Gnome Software ele só consegue mostrar programas que estão no repositório que possuem ícones. Então, se o Clementine, por exemplo, fosse um aplicativo em modo texto, você não conseguiria achar ele aqui. Como, por exemplo, o Ubuntu Restrict Extras, que é uma coisa tão importante para você instalar codecs Restricted Extras. Estou demorando para digitar porque o microfone está em cima do teclado. Olha, ele não aparece aqui, certo? Que é uma coisa importante para você... Uma coisa de importante acesso para o usuário leigo, assim, para você ter todos os codecs para MP3, MP4 e vai. Então esse é um defeito. A meu ver até foi um negócio assim meio regredir, né? Mas felizmente a central de programas antiga tá disponível e aí eu posso instalar ela também. Apesar de elas terem as duas terem o mesmo ícone, né? Nessa aqui eu consigo achar esses pacotes, ó. Aí, ó, tanto que está instalado até. Mas eu instalei pelo terminal, por exemplo.
Mas o usuário leigo, né, que não gosta de terminal e tal, já ficou com uma opção a menos. Porque essa central aqui antiga, ela não vem por padrão, apesar que você pode instalar por essa. Então, assim, é um passo a mais nesse caso, se você quiser fazer tudo por interface gráfica. Uma outra coisa que essa antiga tinha e essa nova não tem, pelo que eu percebi, são aplicações pagas que você podia comprar. E isso faz com que a gente tenha um pequeno problema aqui. Exemplo, se eu comprei, por exemplo, uma aplicação nessa central de programas, como a LeadWorks, por exemplo, aquela engine para fazer games, é um programa caro, custa seus $200, se eu não me engano, e agora eu não consigo instalar ele aqui. Então, sei lá, ou eu instalo aqui, e aí eu procuro ele, eu nem sei se ele aparece ainda, vamos ver. LeadWorks, ela nem tá mais aqui, eu acho que eles removeram isso também. Ou eu vou ter que entrar em contato com o pessoal lá da LeadWorks, mostrar que eu comprei o game, ou entrar em contato com o pessoal da Canonical e ver o que aconteceu. Mancada foda essa, né? Porque, afinal de contas, eu paguei pelo programa. Ou eu continuo na versão onde eu comprei, o 14.04, que dura até 2019. Não que eu tenha comprado de fato essa aplicação, mas eu estou dando um exemplo, né? Bom, aqui para dar um exemplo para vocês, eu esperei um pouquinho aí e aí apareceu uma atualização aqui, ó, isso que eu estava dizendo, aparecem atualizações individuais e aí eu posso instalar por aqui, ou instalar todas clicando aqui no instalar. Mas um outro defeitinho que essa central de software nova tem é que eu não consigo cancelar uma instalação depois que eu mandei instalar. Então vamos supor aqui que eu mande instalar o Clementine, vou entrar aqui, clique em instalar. Ele vai pedir para que eu autentique, beleza, então digito a senha. E agora eu acompanho aqui o progresso de instalação e eu não tenho mais como dizer não instale, tipo, não quero mais instalar. E é uma coisa que na central de programas antiga tinha como fazer, né, que era cancelar a instalação no meio. Bom, então isso para mim é um ponto negativo, né? Acho que não é uma coisa legal de se fazer, porque isso tira um pouco da liberdade do usuário, mas isso tem a ver mais com a central do GNOME do que com o Ubuntu em si, né? Mas ninguém mandou colocar ela também. Vamos ver se o Clementine aparece aqui. Tá aí, ó, abriu o programinha. Agora ele vai aparecer provavelmente aqui se eu quiser removê-lo depois. Ó, ainda tá bugado, ele tá mostrando como se eu tivesse que instalar ainda, ó. Agora ele apareceu. E aí se eu quiser remover, eu clico aqui para remover. Padrão também, remover o Clementine. Vê que ainda a operação, não sei se é porque eu estou fazendo num dia antes, mas não sei se isso vai ser corrigido tão cedo. Provavelmente vai ser corrigido, né, esses pequenos detalhes e ajustes aí. Mas tem alguns problemas, tipo esses aí que eu citei, então com essa nova central de programas. Eu não consigo gerir as aplicações que não tem um ícone. Então essas em modo texto, YouTube Downloader, por exemplo, o Ubuntu Restrict Extras, o RAR, entre outras coisas que não tem interface, que não tem um ícone, eu não consigo instalar por aqui, infelizmente também. Então essa central aqui tem prós e contras. Se você procurar aqui o Ubuntu Software Center, o antigo, você vai acabar encontrando o do Kylin, o que tinha antes, que eu instalei até aqui. Inclusive ele não está mostrando, aqui ele não mostra, né, que eu possa remover ele. E tem até aqui o do Mate, né, a Boutique, o Welcome Screen lá. Você pode usar também para fazer instalação de outras aplicações. Então tem várias formas de contornar esse problema, mas acabou que virou um passo a mais, apesar de toda a beleza e velocidade que essa nova central tem. Bom, eu tô achando esse Unity aqui muito mais responsivo, né? Como eu disse, você clica, você consegue fazer de tudo um pouco. Tem aqui o novo navegador do Ubuntu atualizado também, ó. Já tá aqui pesquisado de Linux, ele tem as abas assim, tá melhorando, tá melhorando. O novo Ubuntu também tem os botões de controle do sistema aqui, para desligar. Você pode fixar inclusive algum deles aqui na barra do lado para facilitar a vida da pessoa que não consegue achar o botão aqui, né, de repente. Tem esse de desligar, tem de reiniciar e também tem o de fazer logoff, o logout, né, melhor dizendo. Você pode usar eles também, todos eles você pode arrastar para cá para facilitar para quem, né,
tá se perdendo, de repente sua mãe, aí, sua tia que está usando o computador, não sei. Um outro programa novo que está vindo aqui é o Checkbox, que ele é um programa para testar o sistema, certo? Ele já existia um System Testing antes, mas ele era um pouco diferente. Então aqui você pode testar uma série de coisas. Inclusive eu acho que esse programa aqui, ele também acompanha o Ubuntu Touch, né? O Ubuntu Phone, porque tem algumas coisas aqui que tem a ver com o celular também. Inclusive a própria interface dele lembra, né, o padrão da Canonical para celulares. Então esse aqui é uma nova aplicação também que vem. E resumindo, este aqui é o Ubuntu 16.04 com as suas mudanças em relação à versão antiga. Claro, o Ubuntu tem muitos outros recursos aí que eu já comentei nas reviews passadas, mas como esse vídeo aqui já está grande o suficiente, acho que não tem necessidade de eu ficar explicando para que serve cada aplicação, dizendo que o Ubuntu já vem com um programa para webcam, já vem com o Rhythmbox aqui e tudo mais, já vem com Firefox, etc, né? A maior parte de vocês já sabe, e quem não sabe ainda eu recomendo que veja essas reviews antigas. Esse aqui que eu mostrei aqui é a diferença do 14.04 para o 16.04. Eu estou usando, como eu disse, desde o beta 1, estou fazendo essa review um dia antes do lançamento, então alguns detalhes ainda podem mudar, podem ter bugs ainda. Esse aqui é um sistema que eu instalei quando estava em beta e eu fui atualizando. Então logo eu vou ter a versão final também quando sair. Eu espero que você tenha gostado. Se você já está usando o Ubuntu 16.04, compartilhe aí com a gente nos comentários a sua experiência com o sistema. Eu estou muito satisfeito, ele é o Ubuntu mais rápido que eu já pude mexer. E eu recomendo para todo mundo que queira aí mais desempenho para jogos ou coisas do tipo. E só não recomendo para algumas pessoas muito em específico, assim, que tem necessidades diferentes. Por isso eu recomendo que você leia o artigo que eu vou deixar aqui na descrição, que é tudo o que você precisa saber antes de atualizar para o Ubuntu 16.04. Um artigo que fala sobre todos esses senões aí que o sistema tem, toda essa questão de software, toda essa questão de hardware, suporte do 14.04, para quem que é indicado, para quem que não é. Então eu recomendo que você leia, quem sabe tire ainda alguma dúvida que tenha ficado. E se ficou ainda alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários, eu vou tentar responder na medida do possível, beleza? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Deixe seu like aí, compartilhe para mostrar para mais pessoas essa nossa análise. Até o próximo vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva. Nós temos vídeos 3 vezes por semana, nas terças, nas quintas e nos domingos, sempre às 19 horas. Valeu, falou!